Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. E aí, vamos a uma mensagem hoje bem diferente dessas últimas que eu tenho focado muito no preterismo completo. E também vou citar algumas coisas do preterismo completo. É um diabo que ainda está de pé. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E de repente você se pergunte aí, né? Mas André, temos aprendido que o diabo, como um ser espiritual, não existe. Como é que você vem com uma mensagem dessa? Sim, abençoados queridos. É verdade. E já vimos aqui neste canal por vários ângulos e várias perspectivas. Tanto que eu fiz um livro baseado nisso, né? Vocês estão sabendo. Eu peguei as 33 vezes em que aparece a palavra diabo ou Satanás na Bíblia e venho trazendo esse contexto que diabo não é um ser espiritual, e sim algo contrário, uma oposição ou até mesmo acusador. Então você vai descobrir que o diabo é, na verdade, um adjetivo e não um substantivo, um ser, como prega e ensina o cristianismo tradicional. Se você quiser adquirir o livro, já está disponível. Eles serão em 3 volumes. Atualmente eu tenho os 2 primeiros volumes, o primeiro e o segundo. Mas se você quiser adquirir, tá legal? Fique à vontade. E hoje a ideia é te lembrar que há diabos que estão de pé e que podem matar, roubar e destruir. Matar os seus sonhos e até mesmo a sua vida, roubar sua paz ou até mesmo seus bens e destruir tudo que você construiu, tudo que você tem. Vocês estão preparados para ouvir mais uma mensagem de luz e vida? Vem para a graça que eu vou tentar te explicar. Bom, antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu irmão, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, toca o sininho para que o YouTube te avise, compartilhe as nossas mensagens e, claro, deixa aí um alô, como é que você está, André? Tudo está bem? Tudo está bem, glória a Deus pela tua vida. E agora sim podemos prosseguir para a mensagem de hoje. Irmãos, nós vamos abordar essa mensagem em 3 pontos, ok? O primeiro ponto eu quero trazer para vocês qual é o significado do diabo. Então o tema de hoje está aí já exposto para vocês, né? Um diabo que ainda hoje está de pé. A partir de agora eu vou analisar esse texto-chave que eu trouxe para cá, que é Efésios capítulo 4, versículo 27, para que a gente possa entender que diabo é esse que Paulo fala. Logo Paulo, né? Logo Paulo. Tá aí, o texto é bem simples, é uma frase bem simples. Paulo diretamente diz, não deis lugar ao diabo. Então Paulo fala de um diabo que não se deve dar lugar. Irmãos, o fato é que muitos pregadores do sistema religioso, né, pegam essa passagem, recortam ela e começam a conjecturar com os dias em que nós vivemos, né? Começa a trazer arrastar toda aquela filosofia de diabo, de um ser caído, de um ser espiritual que mede forças com Deus. Pior de tudo, né? Atribuindo a essa palavra o que ela não é de fato, um ser espiritual. Então, nesse primeiro ponto, eu quero trazer para vocês esse entendimento do que significa essa palavra diabo em grego aí no seu original. Então eu trouxe aqui até o versículo, vou colocar para vocês, eu trouxe o versículo até ele escrito também em hebraico, tá ali. E essa palavra entre parênteses, que é a última ali, que é diabo, ela significa diabolos, tá aí aparecendo para vocês. Vamos ver a sua significação, tá? Isso aí é no dicionário grego, tá bom? Depois eu coloco a referência aí para vocês. Tá ali, a primeira palavra é o original dela, parte do discurso é um adjetivo, transliteração diabolos, e o que é mais importante para a gente é a definição. Ela é opositor, ela quer dizer opositor, calunioso, acusando falsamente. E que ela também é um adjetivo, é muito importante a gente falar sobre isso. E esse adjetivo, como está em parênteses aí, ele é usado frequentemente como substantivo. Quem faz isso? É justamente o sistema religioso. Aí está ali a definição ali, como o uso dela é a mesma coisa. Está aí a palavra diabo revelado da Bíblia, ou seja, dentro do seu original. E aí não fala que é um ser espiritual, né? É claro, irmãos, que existem alguns contextos em que ela pode virar um substantivo, como o sistema religioso, às vezes, rebatendo aquilo que nós estamos falando, ela diz que ela vira um substantivo, e realmente isso de fato pode acontecer. Por exemplo, quando a gente usa a palavra o jovem, né? Esse o jovem, ele virou um substantivo. Porém, se você pensar e analisar, o jovem pode ser qualquer pessoa. Ou seja, não é uma identidade, e sim um estado que um ser humano está. Ele está jovem. Você pode até se referir a algo que não seja humano, como, por exemplo, quando você fala aquela jovem empresa.
Então, se fizermos uma exegese do texto, colocando a minha perspectiva e visão de vida, eu posso fazer com que esse diabo, que é um adjetivo, vire um substantivo, vire um ser espiritual. Posso ou não posso? Claro que eu posso. Porém, irmãos, isso não seria válido para o contexto bíblico. Eu estaria sendo, na verdade, desonesto com o texto bíblico. E é isso mesmo aí que tem acontecido, né, durante esse tempo aí, em que é arrastada essa filosofia, em que a igreja, né, considera o diabo como um ser espiritual opositor a tudo que é de Deus. Então, abençoados, nós temos que entender, quando eu falo que eu seria desonesto com a Bíblia, eu estaria burlando algumas coisas que a Bíblia tem. Por exemplo, a Bíblia, ela tem o seu próprio contexto. Então, eu necessariamente tenho que obedecer ao contexto da Bíblia. Eu não posso simplesmente recortar algo que eu acho com o meu entendimento de hoje e trazer um conceito acerca daquilo ali. Eu tenho que fazer observações do contexto, como eu vou fazer nessa mensagem. A Bíblia tem o tempo em que seus escritos foram aparecendo. Isso é importante. A Bíblia foi escrita por humanos que naquele tempo que estavam inseridos naquela linha do tempo, eles tinham a sua visão de mundo. Eu tenho que entender isto. A Bíblia está debaixo de várias culturas, porque ela não foi um livro escrito da noite para o dia. A Bíblia tem personagens históricos que desempenharam um papel na história. A Bíblia é um livro com muitas imagens de figuras, linguagem de figura, muitas metáforas que os homens antigos usavam para se comunicar. Por isso que eu estaria sendo falso com a Bíblia se eu apresentasse hoje um diabo como um ser espiritual sem trazer esse contexto que eu vou mostrar para vocês. E o pior de tudo é que, como ensina o sistema religioso, eles ensinam que aquela passagem de Jó é Deus dialogando ali com Satanás. E que esse absurdo acontece nos dias de hoje, literalmente. Então, abençoado, tudo nessa exegese do sistema é possível criar. Isso nós sabemos que é para meter medo nas pessoas. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, aí o negócio muda de figura. Vocês viram que já no começo eu apresentei para vocês o original. Eu estou sendo honesto com vocês? Claro que eu estou sendo honesto. Estamos entendidos em relação à significação dessa palavra dentro da gramática, dentro da sua ortografia. Então, o que ela quer dizer e em que circunstâncias ela pode ser aplicada. Vamos então ao segundo ponto dessa mensagem, que é trazer para você o contexto histórico e cultural dessa passagem. Então, devemos fazer algumas perguntas, né, ao texto para que ele nos situe em relação ao tempo em que ele foi escrito. Por exemplo, essa passagem, ela é antes ou depois da cruz? Depois da cruz, né? Ela é antes ou depois do ano 70? Antes. Então, nós conseguimos identificar que essa carta está inserida em um período onde a lei estava saindo de cena, né, estava sendo obscurecida e a graça estava tomando forma. E ela tomou forma plenamente depois do ano 70, com a queda do templo que nós, deste canal, estamos sempre falando. Então é importante você fazer essas observações ao texto para você se situar em qualquer texto ali que te cause alguma estranheza, tá bom? Ela foi escrita por Paulo por volta do ano 60 e 62 depois de Cristo. O imperador era Nero e não havia um sumo sacerdote em Israel por causa do começo da instabilidade que se abatia sobre aquele povo. Aqui já estava havendo, irmãos, guerras, né? Rumores de guerra, a grande tribulação. Ou seja, estava havendo uma insurreição dos judeus contra Roma. E dentro desse contexto, havia a perseguição à seita dos nazarenos. E você sabe que seita era essa? A seita dos nazarenos, irmão, foi como os judeus chamavam os judeus que se convertiam a Jesus de Nazaré. Ou seja, os cristãos do primeiro século. 90%, irmãos, da igreja do primeiro século era composta de ex-judeus. Então havia muitos que escolhiam negar a fé, muitos que ouviram o discurso através do próprio Jesus de Nazaré, ou seus multiplicadores, que são os discípulos, nesse caso estamos vendo aí, que é o apóstolo Paulo. Muitos se sentiam assim animados e eles rejeitavam a fé judaica, se batizando na água, aceitando as palavras do Messias, que algo de muito ruim iria acontecer naqueles dias, e que somente aqueles que ouviram o Messias fugiram de Jerusalém. Por isso que Jesus falou, não entre em Jerusalém, nem se você estiver no telhado, desça para pegar alguma coisa. Se estiver no campo, fique no campo. Estamos vendo isto lá em Mateus capítulo 24. Então, irmãos, haviam muitos que escolhiam negar a fé judaica. Então, o fato era que um juízo de Deus estava vindo por aqueles dias.
E só se salvaria os que aceitassem essas palavras e recomendações, não somente do Messias, como também dos seus discípulos. Porém, muitos cristãos daqueles dias renunciavam à fé de Cristo, voltavam ao judaísmo. Por quê? Porque essa perseguição dos judeus envolvia mortes. Muitos cristãos foram mortos pelos judeus. Muitos cristãos, esse era basicamente o clima, né, o clima daquela época. Trazer esse contexto também cultural é muito importante. E Paulo, como recebeu de Jesus as boas novas, mantinha o mesmo discurso, dizendo que, fiquem alertas, não deis lugar ao diabo. Mas se os judeus do primeiro século eram os opositores dos cristãos, por que então Paulo fala, não deis lugar ao diabo? É porque, irmãos, existia e existe oposição externa e oposição interna. Porém, não é um ser espiritual, como eu já estou apontando com vocês desde o início. Eu acho que seria mais fácil, né, se fosse um opositor externo, né? Seria até mais fácil. Agora, quando é uma oposição interna, é muito difícil da gente destapar essa oposição aí. Seja dos dias de hoje, do futuro, enfim. Sempre vai haver essa questão entre os seres humanos. Agora, vamos descobrir que diabo é este que Paulo fala para não dar lugar. Então, eu começo lá no versículo 1. Eu vou buscar onde? Dentro do contexto. Tá vendo como é que a nossa interpretação ela é muito saudável, muito limpa? Tá aí, ó. Diz o versículo 1 aí. Como prisioneiro no Senhor, aí não quer dizer que Paulo estava preso, tá, abençoado? Essa carta aí, existe uma possibilidade de Paulo estar preso, como também não. Mas esse versículo em si não significa que Paulo estava preso. A prisão de Paulo ao Senhor é doutrinal, ou seja, em outro sentido. Diz ali, olha, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo é muito claro. E qual seria a maneira digna de viver? Ou seja, a vocação que receberam, qual seria essa maneira? Irmãos, naqueles dias era especificamente não misturar o seu posicionamento. Qual era o posicionamento dos irmãos daqueles dias? Eles negavam a fé judaica e abraçaram a fé cristã. Então, Paulo está dizendo aí, em outras palavras, andem dignamente sem fazer observações da lei, das obras da lei. Porque Jesus disse que o templo, isso seria invalidado quando o templo viesse abaixo. E que ele agora era o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o contexto histórico e cultural que dialoga com aqueles dias. E sem a necessidade de trazer uma figura que na Bíblia é claro que não se trata de um ser espiritual, e sim de uma condição ligada ao ser humano. Estamos entendidos aí, abençoado? Tanto que Paulo ele complementa isso nos versos seguintes. Vamos ver. Separei aqui para vocês mais alguns versículos, que é Efésios 4, versículo 2 ao 6. Tá aí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu botar de novo o fundo, né, para ficar mais bonitinho. Tá aí. Diz o texto ali, ó, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Irmãos, essa palavra unidade do Espírito, isto é feito em cima de doutrinas. Tudo que você ouviu Jesus falar significava naqueles dias unidade do Espírito. Foi isto que fez com que os judeus ouvissem Jesus e se convertessem ao cristianismo. Pelo vínculo da paz. Ele diz, há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em todos. Queridos, vocês sabem que em muitas vezes as cartas de Paulo apresentava ali uma intervenção judaica, né? Parecia que os judeus, eles volta e meia, né? Talvez sem Paulo reconhecer os irmãos daquele dia, que aquele ali era um judeu disfarçado, né? de cristão, eles espreitavam o que Paulo ou que os outros discípulos falavam e tentavam torcer aquilo que Paulo falava. Então Paulo, a partir do verso 7, estamos entendidos aí, abençoado? Então Paulo, agora a partir do verso 7, escreve que a graça foi repartida para cada um, né? Ela foi repartida a cada um. Se vocês lerem aí, fala da unidade da fé, fala de conhecimento para atingir uma maturidade.
Ou seja, nos discursos de Paulo, parece que Paulo tinha assim o mesmo discurso que nós hoje, né? Tentando sempre o que é o conhecimento. Esse sim que é válido. Esse é o conhecimento. Paulo dá uma aula de unidade de conhecimento. Ele faz alusão ao corpo, que cada um é membro do mesmo corpo, que este corpo tem que funcionar de acordo com um só pensamento, que é a cabeça. Olha aí, essa alusão, essa analogia de Paulo com o corpo é maravilhosa. E é isto que nos mantém unidos até os dias de hoje. E não é uma mera reunião, uma mera união ou reunião de corpos, mas é que o espírito é o mesmo, o pensamento é o mesmo, ou seja, podemos hoje estar longe um dos outros, mas se estivermos unidos no mesmo pensamento, faremos muito mais do que se estivéssemos reunidos. Tá ligado aí, abençoado? Então, a partir do verso 22, Paulo começa a destapar o diabo ou os diabos. Vamos ler a partir do versículo 22? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz o texto. Quanto à antiga maneira de viver, irmãos, aí é claramente fala aos judeus, né, aos ex-judeus, agora convertidos, quanto à maneira antiga de viver, ou seja, quando vocês estavam na lei, ou se fosse gentil, quando vocês viviam de acordo com a crença que dava no seu coração, vocês foram ensinados, aí no caso, quando vocês entraram, né, quando vocês aceitaram ao Messias, quando vocês aceitaram esse Espírito, né, que trouxe o vínculo da paz, vocês foram ensinados o quê? A despir-se deste velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha aí. E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Muito interessante isso que Paulo fala, né? Renovados no modo de pensar. Então, às vezes, será que é uma ideia nova que nós devemos abraçar? Será que é uma política nova? Será que é uma filosofia nova? Será que é um comportamento? Não, irmãos, isso aqui, no modo de pensar, daquilo que vocês foram ensinados. Como diz o texto aí. Então, Paulo explicita sobre o principal assunto de não dar lugar ao diabo. Eu acho que naqueles dias, muitos irmãos deviam pensar assim, será que eu fiz a escolha certa? Veja agora o que está acontecendo, né, comigo. Olha como é que eu estou sendo tratado na minha família. Estão me perseguindo. Já perdi tudo que tinha, perdi a paz, perdi, né? Tem gente aí que está até, né, às avessas com seu cônjuge. Já perdi tudo que eu tinha, não tenho nem onde cair morto. Como também os irmãos daqueles dias, eles pensavam dessa maneira. Porque a primeira coisa, irmãos, que acontecia com o judeu que renunciava à fé, este perdia qualquer direito à herança e era banido de sua casa. Isso, se nós formos conjecturar para os dias de hoje, acontece. Porque antes, dentro da casa, você ia para a igreja ali com a sua esposa, seu marido, de repente Deus te iluminou e aí você já não tem mais aquela... Você começa a botar os pingos nos is e dizer, não é por aí, não é dessa maneira. E aí você começa a não ir, aí começa a causar incômodos. Não é assim que acontece? E aí nesses dias lá também. E aí o que acontecia? Vinha a perseguição. Então, abençoado, a conclusão que nós chegamos é que devido ao contexto, e ele é claro, o diabolos do verso 27 são as coisas ligadas a esta vida. Tanto que Paulo fala, depois mais aí na frente, alguns versículos, Paulo fala sobre abandonar a mentira, né? Abandonar a falsidade. Por quê? Porque são coisas ligadas à obra da carne. Paulo fala de ira. Por um lado, e por causa destas coisas, muitos abandonaram a fé e voltaram a trajar-se do velho homem. Eu acredito, irmãos, que muitos irmãos que no começo se aliançaram conosco, depois começou a ver essas coisas, resolveram dar passo atrás. Agora eu vou trazer o contexto para vocês dos dias de hoje. Por que um diabo que ainda está de pé? Ele está de pé. Naqueles dias, dentro daquele contexto, Jesus foi bem claro, fujam para os montes, estejam alertos. Eu espero que a sua saída não seja no inverno. Estejam ligados. No sábado, né? Jesus fala do sábado ali, por quê? Porque Jerusalém era fechada no dia do sábado. Então Jesus foi bem claro. E quando, dentro desse texto, você coloca um ser espiritual naqueles dias, né, perde todo o sentido. O mesmo podemos dizer nos dias de hoje.
Porque é fácil se ausentar-se de culpas, né, das suas próprias ações, de entender o que está acontecendo, que às vezes, né, a oposição ela é externa. E aí você começa a ter esse sentido de pensar, renovando a sua maneira de pensar, você consegue identificar até o inimigo externo. Hoje nós temos nossos desafios, irmãos, e não são poucos, são muitos. E tem atitudes em nossa vida que, na verdade, né, que nós fazemos, ela está travestida do velho homem. Hoje tem muita coisa para nos enganar, irmãos. Os dias de hoje são dias difíceis. Às vezes eu fico olhando, já viram os golpes de hoje como são? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, botaram um site aí, claro, os 71 da vida aí, os armadores bandidos, colocaram um site igual a Light, que é a fornecedora de energia elétrica aqui do Rio de Janeiro. Aí colocaram um site igualzinho dela, aí você digitava lá o teu CPF, eles geravam uma boleta igualzinho, boleta mesmo de pagar a conta de luz. Você ia lá pagar, mas no mês seguinte a empresa ia lá e cortava a tua luz. Aí você, mas eu paguei. Não, aqui consta débito. Aí foram descobrir que o site era uma falcatrua. Então hoje, essas pessoas ficaram sem o seu dinheiro. Então hoje nós somos enganados em várias áreas. E às vezes, irmão, nem sentimos que estamos entrando em uma fria, em uma furada. Eu falo assim porque é o contexto dos dias de hoje. Como naqueles dias, a volta ao judaísmo pelos nossos irmãos representava vestir-se do velho homem, ou não resistir ao diabo, como Paulo fala, não deis lugar, né? Dava lugar ao diabo. Muitas atitudes que a gente pratica, que estamos vestindo-se desse velho homem. Não é só em termos de religiosidade, às vezes na vida prática. Irmãos, na religiosidade, talvez até se tornou fácil para a gente identificar os diabolos, né, que se manifestam em nossa mente. Porque antes nós estávamos no sistema religioso. Mas, infelizmente, em outras áreas da nossa vida, às vezes não identificamos. Por isso, irmãos, que o nosso fiel escudeiro tem que ser a dúvida. Devemos pôr em dúvida as notícias que ouvimos. Devemos analisar se alguém está falando A, você tem que ir no B. Se alguém está falando C, você vai no D. Você tem que ter a dúvida, você não pode pegar qualquer coisa e assumir, engolir. Isso vai te fazer muito mal. Isso é dar lugar ao diabo. As promessas, muito fácil de alcançar, já viu? Está cheio de pessoas aí prometendo mundos e fundos. Tem muita gente, olha, aqui é fácil, entra aqui nessa aqui que você vai conseguir, você vai vencer, vai ter sucesso. Irmãos, não existe sucesso sem luta. Evitem atalhos. Atalhos podem nos colocar em situações complicadas e difíceis. Então, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma mensagem, né? E chegamos à conclusão que o diabo do texto de Efésios não é um ser espiritual, mas sim uma personificação de tudo aquilo que se opõe a Deus e ao nosso próprio bem-estar. Essa oposição pode se manifestar tanto externamente, através de pessoas e situações que nos tentam, né, fazer ficar ali, assumir uma postura que não é a nossa, né, errar, quanto internamente, através de nossos próprios desejos e inclinações egoístas. A diferença, eu falei isso, entre atribuir as coisas ao diabo como um ser espiritual e entender o diabo como uma manifestação da natureza humana e caída, ela é fundamental. Quando nós atribuímos tudo ao diabo como um ser externo, tendemos a nos eximir da responsabilidade por nossos próprios erros e as suas consequências, e tem consequência. Eu falo sempre, planta, colhe. Colocamos a culpa em um agente externo, em vez de reconhecer nossa própria capacidade para o mal. Por outro lado, quando entendemos que o diabo é a personificação da nossa própria natureza caída, somos forçados a confrontar nossa própria capacidade para o mal e assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Reconhecemos que somos capazes de fazer o bem, mas também que somos capazes de escolher o mal. Para combater o diabo, precisamos estar atentos às nossas próprias fraquezas e inclinações para o mal. Precisamos resistir às tentações, cultivar virtudes e estar em sintonia, principalmente com o reino de Deus. Ao fazer isso, nós podemos vencer sim o mal em nós mesmos e combater no mundo ao nosso redor. Bom, abençoado, espero que vocês tenham entendido essa mensagem
em 3 pontos, né, que eu trouxe: a palavra em si, o contexto e como nós fazemos para jogar esse sentido do diabo para os dias de hoje. Tá bom, abençoado? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.